Vamos falar agora sobre direitos trabalhistas. Você foi dispensado sem justa causa, não sabe quanto vai receber, quais são os seus direitos, qual é o prazo para recebimento. E eu vou te explicar também a respeito do aviso prévio, o indenizado e o trabalhado. Fique aí que eu te explico. No caso de dispensa sem justa causa, você tem direito a receber os seus dias trabalhados, ou seja, o período em que você trabalhou, se deu 20 dias, se fechou os 30 dias no mês, esse é o saldo de salário, é um dos seus direitos. Agora é sobre o aviso prévio. O empregador, ao te dispensar, ele pode dispensar você também da obrigação do cumprimento do aviso prévio. Só que quando ele dispensa você dessa obrigação, automaticamente ele tem que remunerar você, ou seja, pagar o período de aviso prévio junto com o seu acerto. Mas pode ocorrer também que você possa trabalhar o período de aviso prévio 2 horas a menos por dia, ou que você pode trabalhar no período normal e diminuir 7 dias ao final. Esse também é um dos seus direitos. Já passamos pelo saldo de salário, passamos pelo aviso prévio e chegamos nas férias. Se você tem um período já aquisitivo de férias, digamos que 12 meses, e você foi dispensado sem justa causa, você tem direito a receber os 30 dias de férias acrescido de 1/3. 1/3 constitucional significa que, exemplificando, você ganha R$ 3.000 por mês. A gente divide em 3 partes, vai dar mais R$ 1.000. Então você vai receber aí de férias R$ 3.000 mais 1/3, mais 1.000, ou seja, na somatória, R$ 4.000, falando das férias do período que você tem o direito. Ainda falando sobre as férias, caso você não tenha cumprido lá o requisito para ter direito aos 30 dias de férias, mas digamos que você tem direito a 10 dias, 15 dias de férias e foi dispensado sem justa causa. Nesse caso, pega-se o valor proporcional dos dias trabalhados mais 1/3. Então, pega lá o valor que deu, divide por 3 e soma para fechar aí o caso de quem não conseguiu atingir ainda o período aquisitivo de férias de 30 dias. Encerramos a parte das férias por aqui, por enquanto. Chegamos à parte do 13º. Quem tem direito a receber o 13º fechado, ou seja, cumpriu os 12 meses de trabalho, recebe um salário equivalente ao 13º. Se você ainda não tinha completado os 12 meses, você vai receber o período proporcional à data da sua dispensa. Quem foi dispensado no mês 8 recebe proporcional de 8, quem foi no 10, assim sucessivamente. Agora chegamos à multa de 40% sobre o FGTS. A multa de 40%, ela é feito o cálculo. Pegue o período aí de depósito do FGTS na sua conta. Digamos que tem R$ 1.000 depositados lá. Soma-se 40% sobre esses R$ 1.000, que é o valor da multa do FGTS, que também faz parte do seu direito. Agora chegamos à parte do saque do seu FGTS. Como a dispensa ela foi sem justa causa, você tem direito a sacar o que você tem depositado no seu fundo de garantia, que é o seu FGTS. Aqui eu fiz um resumo de alguns direitos que você tem. É claro que isso pode se estender muito mais. Se você tinha adicional de periculosidade, altera o valor aí do seu acerto. Se você fazia muitas horas extras, se você tinha adicional de insalubridade, esses detalhes, você deve procurar um profissional de sua confiança que tenha conhecimento da área para que possa fazer um aprofundamento maior aí nos seus direitos. Eu fiz um resumo, o vídeo ficaria muito extenso se for para explicar ponto a ponto, mas aí já dá para deixar você tendo uma noção
de quanto é que vale o seu direito. Antes de encerrar o vídeo, ainda faltou um detalhe aqui importante, que é o seu seguro-desemprego. Você tem direito ao seguro-desemprego, mas não se confunde, apesar de que você tem o direito ao seguro-desemprego por conta da relação empregatícia que você tinha. Mas isso não faz parte do seu acerto trabalhista. Isso aí já é uma outra história, a gente vai ter que conversar explicando isso aí de uma maneira diferente. Mas o que acontece é que muitos empregadores por aí fazem a soma do período de 5 meses, 4 meses que você tem para receber de seguro-desemprego, para colocar na sua cabeça que você está recebendo um montante que não tem muito a ver com isso não, viu? Isso daí é história para outro vídeo. Finalizando o vídeo, o empregador ele tem o prazo de 10 dias para realizar o pagamento para você dos seus direitos trabalhistas. Como que se conta esse prazo? Se você for dispensado de cumprir o aviso prévio, então é naquela data de comunicação da sua dispensa, você passa a contar 10 dias e dentro desse período ele tem que realizar o pagamento. Caso não realize, ele ainda entra numa multa do artigo 477, que vai melhorar o seu acerto se ele não cumprir. Agora, se você tiver cumprindo o aviso de 20 dias, 27 dias, 25, não importa, quando você terminar o cumprimento do aviso, começa a contar os 10 dias, que aí findou a relação empregatícia e começa a contar o período de recebimento do seu acerto trabalhista. Curte e compartilha aí o vídeo. Se você tem uma dúvida sobre direito, escreve aí para mim. Vou ter um prazer em te responder.